Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E nós queremos já pedir para vocês compartilharem esse vídeo, divulgarem nas suas redes sociais, deem um like, comente, para que esse vídeo possa chegar no coração de muitas e muitas pessoas e elas possam ser abençoadas através dessa palavra. Então hoje nós vamos começar a falar lá no capítulo de 1 Crônicas 13, nós vemos aqui um relato a respeito do rei Davi. O rei Davi, ele pôs no seu coração que ele queria trazer novamente a Arca do Senhor para Jerusalém. E por isso ele reuniu os seus valentes, os seus exércitos, os seus capitães. E ali ele fez aquela reunião e todos estavam de comum acordo com o que Davi estava propondo. E a gente observa que nesse capítulo Davi ele sai, estratégia todos os mínimos detalhes ali que tem para trazer de volta a arca. Só que dentro desse capítulo nós observamos que Davi ele consulta o seu povo, Davi ele consulta o seu exército, mas ele deixa de consultar a Deus, uma falha gravíssima. E com consequência disso, a gente observa dentro desse capítulo, aconteceu diversas coisas. Nessa ocasião morre um homem no qual a arca estava em seus cuidados há algumas décadas, alguns anos. E a gente vai ver dentro desse capítulo esses acontecimentos. Primeiro, a gente já falou que Davi ele errou por não consultar a Deus. E houve essa grande catástrofe que Davi teve com relação a essa posição que ele tomou. Nos versículos seguintes, lá pelos versículos 11 ao 14, nós vemos que Davi ele toma uma decisão após esse acontecimento. Davi ele planejou o retorno da arca. E aí ele planeja botar a arca em uma carroça puxada por bois. Então Davi ele erra, ele bota a arca em cima da carroça. E no decorrer do processo dessa caminhada, a destino à sua cidade, esses bois que puxavam essa carroça talvez pisaram em falso ou passaram por algum buraco. A Bíblia declara que a arca ela pendeu para um lado e nisso corre um homem para segurar, e quando ele toca na arca, o que acontece? Ele morre, porque o Senhor ele se ira com aquela situação. Então ele mata aquele homem, ele morre, na realidade ele morre, E aí nós temos esse grande episódio que aconteceu, que Deus ele se irou com essa atitude que Davi teve e, consequência disso, houve uma morte. Dentro ainda desses versículos, a gente observa que Davi ele cai na real. Ele cai na real por quê? Porque ele falhou, ele errou, conduzindo a arca em cima de uma carroça. Então ele resolve deixar essa arca na casa de um homem. E a Bíblia é muito explícita, quando ela fala desse homem chamado Obed-Edom. A Bíblia declara que Obed-Edom ele prosperou em todas as coisas que tinha. A arca do Senhor repousou sobre a casa de Obed-Edom durante 3 meses. E aqui só para nós lembrarmos, nós estamos num processo de entrarmos nas casas com a Arca do Senhor, chamado esse projeto de Casas de Paz. Então nós queremos muito mobilizar a igreja para esses dias que virão, de nós estarmos carregando a arca em nossos ombros, as casas das pessoas, e trazendo ali bênção, levando ali prosperidade, levando ali dedicação, no empenho, no amor, a essa grande empreitada que vamos ter durante esses dias. No Zacarias, no capítulo 3, o profeta Zacarias ele registra nesse livro uma visão
né, que ele teve com Josué. E dentro dessa visão, o que me chama muito a atenção é o que fala com de respeito ao que está escrito lá no versículo 7, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Deus ele entra com uma orientação a Josué. Ele fala: se tão somente você guardar, né, os meus ensinamentos, né? E isso é uma alerta para nós hoje, que nós devemos guardar os ensinamentos do Senhor e pormos em prática, porque quando pormos em práticas, certamente nós seremos bem-sucedidos. No João, no capítulo 3, a partir do versículo 22 ao 36, no qual nós vamos comentar, nós vemos aqui nesses versículos o testemunho de João. João ele testifica a respeito de Jesus. Ele fala muitas coisas a respeito de Jesus. E nesse episódio chegam discípulos, chegam fariseus, indagando várias e várias coisas com os discípulos. E os discípulos de João levam até João essas situações. Mas o que me chama muito a atenção dentro desses versículos é lá no versículo 36, que fala a respeito da vida eterna, que diz: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós observamos que dentro desse versículo, João ele diz que quem crê no Filho de Deus, no Jesus, aquele que veio, que prestou seu sacrifício por nós, ele terá a vida eterna. Então, é somente nós crermos. Aqui eu finalizo nossa leitura da Bíblia no dia 230 e quero pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar inúmeras e inúmeras pessoas podendo ser abençoada por esse vídeo. E eu fico por aqui, até mais.